estamos desde o início de agosto com essa série de mensagens de Jerusalém ao mundo, e hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens. Atos capítulo 23, faremos a leitura somente do versículo 11, mas a nossa meditação nós vamos olhar aqui todo o capítulo, então é importante que você permaneça com a sua Bíblia aberta. O tema da nossa mensagem hoje é coragem. Coragem. Acompanhe a leitura aí somente do versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, nós estamos aqui, ó Pai, diante da Tua palavra, e nós queremos suplicar ao Senhor para que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, Pai. Ilumina a nossa mente e conduza a exposição da Tua palavra, produzindo transformação e alimentando o nosso espírito para o louvor do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Querido, nós temos visto nessa série de mensagens, à luz do texto de Atos dos Apóstolos, como a Igreja de Cristo avança de Jerusalém ao mundo. Nós vimos aqui que o Senhor, Ele prometeu que enviaria o seu Espírito e a igreja então receberia poder para testemunhar em todos os lugares. E essa promessa do derramamento do Espírito se cumpriu no dia de Pentecostes, conforme o relato de Atos capítulo 2. A partir daí, a igreja começa a pregar o Evangelho com ousadia, com intrepidez, e a igreja cresceu e se desenvolveu em Jerusalém para a glória de Deus. Todavia, o propósito de Deus não era que a igreja crescesse somente em Jerusalém, mas também em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Assim o relato continua, e o capítulo 8 desse livro é um capítulo muito importante, porque marca a saída da igreja de Jerusalém para Samaria e toda a Judéia. Nesse capítulo, o capítulo 8, nós temos a informação de que, com a perseguição que aconteceu depois da morte de Estevão por apedrejamento, os cristãos fugiram, foram dispersos para vários lugares, e por onde quer que eles iam, eles pregavam o Evangelho. Então, a gente viu aqui que Deus usou a perseguição para expandir a igreja para outros lugares. O capítulo 11 também é um capítulo muito importante, porque nós temos o relato da plantação de uma igreja entre os gentios. Uma igreja foi plantada na cidade de Antioquia, e Antioquia era a terceira maior cidade do império, e a igreja que foi plantada ali foi uma igreja estratégica, usada por Deus para enviar missionários para várias nações. Com a plantação dessa igreja na cidade de Antioquia, foi dada a largada, foi dado o start para a expansão do Evangelho no mundo inteiro. Já no capítulo 13, conforme nós estudamos aqui no domingo passado, ali nós encontramos uma espécie de dobradiça na história da igreja, porque esse capítulo marca o início das missões mundiais. Foi a partir do capítulo 13 que começou as grandes viagens missionárias do apóstolo Paulo, e o Evangelho, então, a partir daí, começa a avançar para o mundo todo, para todas as nações.
Quando nós chegamos aqui no capítulo 23, Paulo já havia feito as suas 3 viagens missionárias. Nós conhecemos esse relato das 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. Aqui no capítulo 23, ele já havia feito essas viagens e ele retornou para Jerusalém. No capítulo 21, o texto nos informa que quando Paulo chega em Jerusalém, ele se encontra com Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém, e se encontrou também com outros irmãos daquela igreja, e a igreja de Jerusalém era uma grande igreja, e Paulo contou em detalhes tudo o que Deus fez através da vida dele entre os gentios durante as suas viagens missionárias. Olha que coisa boa, irmãos. Depois de um tempo, Paulo volta ali para Jerusalém, foi a igreja de Antioquia que havia enviado Paulo, mas Paulo se encontra com os irmãos ali depois das suas viagens e compartilha com eles tudo o que Deus havia feito através da sua vida. Todavia, meus amados, muitos judeus ali em Jerusalém, quando souberam que Paulo estava ali em Jerusalém, eles ficaram revoltados, porque eles diziam que os ensinamentos do apóstolo Paulo afastava os judeus da lei de Moisés. Eles estavam revoltados com a presença do apóstolo Paulo ali naquela cidade, e obviamente todas as acusações que eles faziam contra o apóstolo Paulo eram acusações falsas, mas nada impediu a multidão de, num determinado dia que Paulo estava dentro do templo, a multidão com raiva tirou Paulo de dentro do templo de Jerusalém, arrastou Paulo para fora, e enquanto arrastava o apóstolo Paulo, eles também agrediam o apóstolo Paulo. Então Paulo foi espancado e agredido pela multidão, enquanto era arrastado para fora do templo. E o objetivo daquele povo, meus amados irmãos, era de fato matar o apóstolo Paulo. Todavia os soldados perceberam aquela confusão, e quando os soldados se aproximaram, a multidão parou de agredir naquele momento o apóstolo Paulo, e eles começaram a perguntar o que está acontecendo, e a multidão estava muito violenta, e a multidão gritava: mate-o, mate-o, e foi necessário então levar Paulo para a prisão. No meio dessa confusão, os soldados não tiveram outra alternativa a não ser levar o apóstolo Paulo para a prisão. Mas antes de ser conduzido para a prisão, Paulo ainda se defendeu diante do povo, no meio daquela multidão, provavelmente com feridas por causa dos golpes que levou. Paulo ergueu a sua voz e ele começou a se defender. Ele disse: irmãos, eu também sou judeu, eu era um perseguidor da igreja. E Paulo conta a sua história, mas o Senhor Jesus me alcançou, Ele me salvou, e Ele me enviou para pregar o evangelho aos gentios. Todavia, o discurso de Paulo não acalmou a ira dos judeus, e a multidão continuava gritando: tirem esse homem da terra, ele não merece viver, não convém que ele viva. E os soldados então levaram Paulo para a prisão. Acontece, irmãos, que o apóstolo Paulo era um cidadão romano, e porque ele era um cidadão romano, os soldados decidiram levar ele para o sinédrio, para que o sinédrio o julgasse e decidisse o que eles iam fazer com ele. O que era o sinédrio? O sinédrio era o principal conselho religioso, judicial e político dos judeus. E o capítulo 23 começa exatamente, depois disso tudo que eu narrei aqui para vocês, o capítulo 23 começa com Paulo diante do sinédrio, ou seja, Paulo diante das autoridades judaicas. Meus amados, as coisas não estavam boas para o apóstolo Paulo. Tudo ia naquele momento de mal a pior.
Apesar de Paulo ser um homem fiel, fez tudo o que Deus ordenou que ele fizesse, mas ele não estava isento do dia mau, muito pelo contrário, Paulo tinha que continuar lidando com dias difíceis, com situações difíceis, e Paulo precisava ter coragem para lidar com os dias difíceis. E essa é a primeira lição que nós vamos destacar aqui. Coragem, nós não estamos isentos dos dias difíceis. Meu amado irmão, você precisa ter coragem, porque você não está isento dos dias difíceis. Volte os seus olhos aí para o versículo 1 e o 2. Veja o que estava acontecendo. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Versículo 2: mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Veja, meu amado irmão, o que aconteceu aqui. Paulo está diante do sinédrio, e o sinédrio é um conselho formado por 71 membros, incluindo o sumo sacerdote, que era o presidente desse conselho. E Paulo está agora diante desse conselho, diante desses 71 homens, e ele começa a se defender. E Paulo diz diante das autoridades que ele está com a consciência tranquila, que tudo o que ele fez até aquele momento estava de acordo com a vontade de Deus. Mas o texto nos informa que enquanto Paulo falava, ele é interrompido. O sumo sacerdote, o presidente do sinédrio, interrompe o apóstolo Paulo, manda alguém que está perto dele bater na sua boca. Agora pensa comigo, meu amado irmão, como se não bastasse toda a multidão que de forma injusta desejava matá-lo, e aí agora que ele é enviado para o sinédrio, que ele pode ali se defender diante das autoridades, ele não é tratado com respeito pela principal autoridade desse conselho, desse sinédrio, que era o sumo sacerdote. Ele é desrespeitado. Nem as autoridades, até as autoridades, querem o mal do apóstolo Paulo. Se você continuar lendo o texto, vai perceber que houve ali uma confusão, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas o fato é que Paulo foi enviado para a prisão, onde ele passou a noite. Volte seus olhos para o versículo 12, e nós vamos ver o que aconteceu no dia seguinte. Versículo 12: quando amanheceu, os judeus se reuniram, e sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber, enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos sob pena de anátema, não comer coisa alguma, enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Meu amado irmão, você percebeu o que está acontecendo aqui nesses versículos? Há uma conspiração contra o apóstolo Paulo. Eles planejaram uma cilada, mais de 40 judeus planejaram uma cilada para assassinar o apóstolo Paulo. Eles fizeram o seguinte: mandaram falar com o comandante,
para ele levar o apóstolo Paulo no outro dia para o Sinédrio novamente, com a desculpa de que eles queriam fazer algumas perguntas para ele, e o plano era o seguinte: enquanto eles levassem o apóstolo Paulo para ser interrogado mais uma vez, eles já estariam ali prontos para assassinar o apóstolo Paulo. Eu pergunto para você, como que você acha que foi a noite do apóstolo Paulo nessa cela da prisão em Jerusalém? Depois de ter sido acusado falsamente, depois de ter sido espancado pela multidão, passou a noite numa cela sozinho, certamente se sentindo solitário, deprimido. Certamente Paulo estava desanimado nesse momento. O fato aqui, meu amado irmão, é que as coisas não estavam boas para Paulo. Aos olhos humanos parecia o fim da linha para o apóstolo Paulo. E eu pergunto a você, meu amado, como que nós podemos entender as lutas que nós enfrentamos, mesmo quando obedecemos a Deus? Por que que Deus permite dias difíceis na vida daqueles que estão cumprindo a vontade de Deus? Meu amado irmão, o fato que nós precisamos encarar é que nós não estamos isentos do dia mau. Querido irmão, o crente também fica doente, o crente também perde o emprego, o crente também sofre acidentes, o crente perde pessoas queridas, o crente chora o luto dos seus mortos, o crente enfrenta oposição e perseguição dos incrédulos. Queridos irmãos, às vezes as coisas ficam ruins para nós, como estavam ruins aqui para o apóstolo Paulo. Às vezes, irmãos, nós também nos sentimos sozinhos, desanimados, com medo do futuro, com tristeza no coração, porque, querido irmão, a caminhada cristã, ela não é uma blindagem contra os sofrimentos e as adversidades dessa vida. O Senhor Jesus, Ele jamais nos prometeu a ausência de tribulações. O que Ele nos prometeu é que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que Ele nos prometeu é que Ele tem um propósito bom em todas as coisas, e Ele faz com que todas as coisas, e eu repito, todas as coisas, até as coisas ruins que nos acontecem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo os seus propósitos. Portanto, meu amado irmão, quando as coisas, entenda isso, quando as coisas estiverem ruins para você, lembre-se que é assim mesmo a caminhada cristã. Nós não estamos isentos dos dias difíceis, nós temos que lidar com os dias difíceis. Jesus, Ele nunca disse para nós que a nossa vida seria um mar de rosas, Ele nunca disse que seria fácil, mas Ele disse que estaria conosco em todo o tempo, por toda a eternidade, cuidando de nós, nos sustentando e nos conduzindo segundo os seus propósitos e a sua boa vontade. Portanto, meu amado irmão, encha o seu peito de coragem e encare os dias difíceis, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo. Nós teremos tribulações, sim, e a gente tem que lidar com essa verdade, mas o nosso Deus, Ele está do nosso lado em todo o tempo, e é Ele quem vai nos sustentar e nos ajudar, assim como Ele fez com Paulo e todos os grandes homens de Deus que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Temos que lidar com os dias difíceis mesmo, irmãos. Não tem um jeito de fugir, não dá para trancar a porta, enfiar debaixo da cama, não, tem que levantar e encarar o dia mau, confiando no Senhor, porque Ele está conosco. A vida cristã não é uma bolha, onde nós somos protegidos de situações adversas e de dias difíceis. Não, a gente precisa encarar.
E a próxima lição que nós podemos destacar aqui é a seguinte: coragem. A providência de Deus está sobre nós. Meu amado irmão, tenha coragem, porque a providência de Deus está sobre a sua vida. Mas o que é a providência de Deus? Querido, a doutrina da providência de Deus significa, entenda isso, irmão, a doutrina da providência de Deus significa o cuidado de Deus e o controle de Deus sobre todas as coisas, com a intenção de que os seus propósitos sejam alcançados. O que é a providência de Deus? Significa que Deus está cuidando da sua criação, Ele está cuidando da sua igreja, Ele está cuidando do seu povo, e Ele controla tudo e todos, a fim de cumprir todos os seus propósitos. Portanto, coragem, a providência de Deus, ou seja, o cuidado de Deus, o zelo de Deus, o controle de Deus, está sobre a sua vida, conduzindo a sua vida todos os dias. Pensa aqui comigo, o apóstolo Paulo, naquela noite ali em Jerusalém, quando ele estava solitário, triste, deprimido, quando ele estava ali desanimado, depois de tudo que ele enfrentou, ele foi encorajado pela providência de Deus, exatamente no versículo 11, volte seus olhos mais uma vez para o versículo 11, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Meu amado irmão, você percebeu isso aqui? O apóstolo Paulo estava ali naquela cela e o Senhor esteve com ele, e o Senhor disse para ele: Paulo, coragem. Certamente ele estava ali triste, desanimado, e o Senhor disse para ele: coragem. E o Senhor revelou para ele o propósito que ele tinha na vida dele. O Senhor Jesus disse: Paulo, da maneira como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, é o meu desejo, é o meu propósito que você testemunhe a meu respeito também em Roma. Querido irmão, o apóstolo Paulo nesse momento, ele tinha a certeza, quando ele ouviu isso de Deus, ele tinha a certeza de que a providência de Deus iria sustentá-lo até ele chegar em Roma e pregar em Roma. Ele tinha essa convicção. E quando amanheceu o dia, nós lemos aqui, os judeus, eles já haviam preparado um plano para assassinar o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo, ao amanhecer do dia, ele sabia que não morreria, porque era o propósito de Deus que ele pregasse em Roma, e nada, absolutamente nada, pode frustrar os propósitos de Deus. Paulo então certamente amanheceu animado, ouviu do próprio Senhor: coragem, Paulo, não desanima diante das dificuldades, não desanima diante dos problemas, porque eu tenho propósitos para realizar na sua vida. Eu quero você em Roma pregando o Evangelho. Levanta a cabeça, tenha ânimo, tenha coragem, Paulo. Até o versículo 15 do capítulo 23, a gente leu aqui que havia um plano para assassinar o apóstolo Paulo. Mas a partir do versículo 16, nós vemos que Deus tinha um plano providencial de proteção para o apóstolo Paulo. Veja comigo aí o versículo 16. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, então nos versículos anteriores foi aquela trama, 40 judeus preparavam aquela cilada. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Querido irmão, Deus levanta pessoas que nós nem sabíamos da sua existência,
Ninguém sabia que Paulo tinha uma irmã, ninguém sabia que Paulo tinha um sobrinho. E aqui no restante do livro de Atos, o texto não fala mais sobre esse rapaz, Paulo não fala mais sobre esse sobrinho em todas as suas cartas, em todos os seus escritos, mas é impressionante como Deus trabalha na vida do seu povo. De alguma maneira, esse sobrinho do apóstolo Paulo, ele ouviu o que os judeus estavam planejando, e ele contou para o apóstolo Paulo, e Paulo então mandou que ele contasse tudo para o comandante. Veja comigo aí, a partir do versículo 17, acompanha comigo aí. Então, este, chamando um dos centuriões, disse: leva esse rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou-o ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença esse rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou-o pela mão o comandante, e pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Respondeu ele, versículo 20: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema de não comer nem beber, enquanto não o matarem, e agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante ouviu toda a trama que havia sido montada, e o que ele fez depois de ouvir isso? Acompanha aí o versículo 22. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido essas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros, para irem até Cesareia. Preparai também animais, para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. Meu amado, depois que o comandante soube que os judeus haviam planejado matar o apóstolo Paulo, ele providenciou 470 soldados para levar Paulo em segurança de Jerusalém até Cesareia, e assim aconteceu. Querido irmão, é a mão de Deus, é a providência de Deus governando a história, é a providência de Deus conduzindo todos os detalhes. Alguém que ouviu uma história, que contou, é Deus conduzindo todas as coisas. Perceba, querido, que os judeus, as autoridades judaicas, eles pensavam que tinham as rédeas da vida de Paulo nas mãos, eles acreditavam que era o fim da linha para o apóstolo Paulo. Todavia, enquanto eles tinham um plano para o apóstolo Paulo, o Deus Criador dos céus e da terra tinha um outro plano para o teu servo. E a verdade que nós enxergamos aqui é que a vida do apóstolo Paulo não estava nas mãos daqueles homens maus, mas a vida de Paulo estava nas mãos do Deus eterno, e o Deus eterno queria que Paulo ainda fosse a Roma pregar o evangelho, e assim aconteceu, porque quem governa a história é o Deus que nos criou e nos ama a ponto de morrer por nós. Amado irmão, Deus providenciou todas as coisas. Leia com calma esse texto, perceba os detalhes. Parecia que era o fim, mas é a providência de Deus entrando em ação. Você deve conhecer alguma história, algo aconteceu, alguém ficou sabendo, a situação se inverteu, enfim, é Deus intervindo e ajudando. Deus providenciou todos os detalhes, e a saga do apóstolo Paulo continuou segundo os propósitos de Deus, até que ele chegou em Roma. Meu amado irmão, tenha coragem, sabe por quê? Porque a providência de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não são as circunstâncias
que decidem o que vai acontecer conosco, não são as pessoas que estão ao nosso redor, é Deus que governa todas as coisas. Tenha coragem, independente do que aconteça, a providência de Deus está sobre a vida do seu povo. Querido irmão, a nossa vida não está à deriva, solta. Não é o acaso que vai nos proteger enquanto nós andamos distraídos, mas é a mão poderosa da providência de Deus que vai nos proteger, sustentar e nos conduzir de acordo com a sua vontade, enquanto nós vivemos na dependência do Senhor Jesus. Nós temos um Deus, amados irmãos, que governa a história, faz tudo para a felicidade do seu povo e para a glória do seu nome, e nós podemos confiar e descansar nesse Deus. Diante dos dias difíceis, tenha coragem, lembre-se, a mão da providência de Deus está sobre nós. Por fim, querido irmão, tenha coragem, porque Deus, Ele cumpre os seus propósitos. Meu amado, vire as páginas da sua Bíblia até o capítulo 28, por gentileza. Coragem, Deus cumpre os seus propósitos. Veja comigo o versículo 16 e depois veja os dois últimos versículos, o 30 e o 31. O 16 diz assim: uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Agora veja o versículo 30 e o 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Meu amado irmão, perceba o que aconteceu aqui no final do livro dos Atos dos Apóstolos. Paulo, ele chegou em Roma e ele pregou o evangelho em Roma com intrepidez. O apóstolo Paulo testemunhou de Cristo Jesus ali em Roma, conforme era o propósito de Deus. Agora, meu amado, todo o percurso até chegar em Roma foi muito atribulado. Você pode ler aí os capítulos anteriores, teve um naufrágio e muitos outros desafios, mas a mão poderosa da providência de Deus estava sobre ele, e ele chegou em Roma para pregar o evangelho, conforme o Senhor havia dito para ele, naquela cela, quando ele estava sozinho, preso em Jerusalém, porque o nosso Deus é um Deus que cumpre os seus propósitos. Paulo chegou em Roma, irmãos, mas ele chegou em Roma como um prisioneiro. Ele foi preso 2 vezes em Roma. Nesse momento aqui, era uma espécie de prisão domiciliar, mas ele era um prisioneiro. Talvez se fosse um de nós ou outra pessoa, iria dizer assim: poxa, eu estou preso, não posso fazer muita coisa aqui em Roma, infelizmente, Senhor. O Senhor disse para mim que eu ia pregar em Roma, que eu ia testemunhar, mas eu estou preso. Se o Senhor me soltar, de repente, eu posso fazer alguma coisa. Mas não foi isso que Paulo fez. O fato de Paulo estar preso não atrapalhou o seu trabalho, muito pelo contrário. Porque Paulo estava preso, a igreja de Roma, meus amados irmãos, se tornou uma igreja mais ousada no testemunho do evangelho. Porque Paulo estava preso, ele evangelizou a guarda pretoriana, uma guarda de elite do palácio, que era composta de 16 mil soldados. Esses homens foram evangelizados pelo apóstolo Paulo. Porque Paulo estava preso, ele escreveu cartas que abençoaram o mundo inteiro e continuam nos abençoando até os dias de hoje,
como Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Queridos irmãos, as circunstâncias não podem nos parar, as dificuldades que nós encontramos não podem nos deter. Por isso a palavra de Deus para Paulo e para nós é essa coragem. Nós não podemos deixar que o desânimo roube de nós o fervor espiritual e o desejo de fazer a obra de Deus. Nós não podemos parar de fazer a obra de Deus por conta das dificuldades que se levantam, porque o Deus que nos chamou para essa obra é o Deus que nos capacita com o poder do teu Espírito, e é também o Deus que enche o nosso peito de esperança, quando Ele diz para nós através da sua palavra: coragem, todos os meus propósitos serão cumpridos. Meu amado irmão, tenha coragem. O nosso Deus, Ele cumpre os seus propósitos. Sabe o que nós precisamos fazer, irmãos? Nós vamos juntos, como igreja do Senhor, nós vamos vencendo as barreiras, nós vamos vencendo as dificuldades, nós vamos vencendo a preguiça, nós vamos vencendo o desânimo, nós vamos vencendo o cansaço, nós vamos juntos superando os limites, nós vamos vencendo a pressão dos incrédulos, nós vamos vencendo o mundo, nós vamos vencendo o pecado que em todo tempo nos assedia, nós vamos vencendo os desejos do nosso próprio coração corrupto. O fato é que nós não podemos parar, nós precisamos continuar fazendo a obra de Deus, na certeza de que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer todas as coisas, para fazer o mar abrir, para fazer nós andarmos sobre as águas, se necessário for, para que os seus propósitos se cumpram. O que nós não podemos fazer é desanimar na caminhada. Por isso a palavra de Deus para nós é coragem, coragem. Nós temos um Deus que está conosco. Quero encerrar dizendo para você que assim como o desejo de Deus era que Paulo fosse para Roma e testemunhasse a seu respeito, assim também Deus tem propósitos para todos os seus filhos. Eu pergunto a você, meu amado irmão, você crê no Senhor Jesus? Amém? Quem aqui é um filho de Deus e crê no Senhor Jesus? Deixa eu dizer algo para você, meu amado irmão. Deus tem propósitos na sua vida, Ele tem um plano na sua vida, e nada pode impedir o Deus Criador dos céus e da terra de cumprir esses propósitos na sua vida. Ele há de cumprir. Ele tinha um plano na vida de Paulo, Ele cumpriu. Ele tem um plano na minha vida, na sua vida, Ele tem um plano na vida dessa igreja, a despeito das dificuldades, dos obstáculos, da oposição que se levanta, a despeito de todas as coisas. A palavra de Deus é essa: coragem, porque o nosso Deus, Ele cumpre os seus propósitos. A nossa vida não está nas mãos de homens, a nossa vida está nas mãos do Criador dos céus e da terra. Querido irmão, entenda isso, nós não precisamos temer as circunstâncias, mas nós devemos confiar naquele que controla as circunstâncias. Quando as circunstâncias forem difíceis, lembre-se disso, não tenha medo das circunstâncias, mas confie no Deus da Bíblia, que é o Deus que controla as circunstâncias. É Ele, Cristo Jesus, que dirige a nossa vida, que nos envia para realizar a sua obra. É Ele, Cristo Jesus, que nos enche de esperança, quando Ele diz para mim e para você: coragem, coragem, não tenha medo, tenha coragem. Quero convidá-lo a se colocar de pé, meu amado. Pega a sua Bíblia e abra a sua Bíblia e vamos ler juntos
capítulo 29 de Atos. Tem não, né, irmãos? Se você perceber, essa história ali no capítulo 28 não tem uma conclusão, ela termina de repente. Sabe por quê? Porque a história não foi concluída. Capítulo 29 nós estamos escrevendo. Assim como os apóstolos saíram de Jerusalém, espalharam o evangelho pelo mundo inteiro, a história da igreja de Cristo continua. O evangelho que saiu de Jerusalém, se espalhou pelo mundo, chegou até nós. E nós hoje temos essa responsabilidade de continuar essa história, crendo em Deus, com coragem. Olha, 2000 anos, quanta coisa aconteceu, quantos opositores se levantaram, quanta perseguição, mas a igreja de Cristo Jesus continua. Meus amados irmãos, a palavra de Deus para nós é essa: coragem, vamos continuar servindo ao Senhor. É nossa responsabilidade de continuar levando o evangelho aos confins da terra. Muitos povos ainda não conhecem o evangelho da graça do Senhor Jesus. Tem gente do nosso lado, tem vizinho, tem familiares nossos que ainda não se dobraram diante do senhorio de Cristo, e a responsabilidade é minha e é sua. Coragem, meus amados irmãos, não tenha medo, vamos juntos servir ao Senhor com integridade, para que Cristo seja glorificado. Não tenha medo, porque o nosso Deus, Ele está conosco, a obra é dEle, e Ele nos chama para fazer tudo aquilo que Ele nos dá de missão, e é Ele mesmo quem nos capacita.